Olá, tudo bem com você? Hoje nós estamos aqui para fazer atividade de geografia e ela é bem curtinha, bem simples, bem rápida, por isso que a tia resolveu até fazer esse vídeo aqui e não diretamente na sala, como a tia tem feito algumas vezes, tá bom? História, você vai pegar o livro aí, geografia, história por terça. Geografia, você vai pegar seu livro aí, página de número 2. A gente vai fazer da 2 até a 5, bem rápido, tem 2 atividades que a gente vai poder desenvolver, tá bom? A gente vai falar sobre o crescimento, tá? Das cidades no Brasil, como as cidades têm crescido. E a gente estudou, né, sobre cidades que foram planejadas, né, que ela é desenvolvida, o seu planejamento ali bem feito, né, a gente trabalhou sobre isso no semestre passado. E cidades que não são planejadas, são feitas assim, elas acontecem de formas desordenadas. Hoje a gente vai falar sobre o crescimento das cidades. E aqui diz assim, acompanha aí com a tia, hein? Conforme você já estudou, a cidade do Brasil tem diferentes origens. A gente até comentou sobre isso, né? E cada uma delas desenvolve suas próprias atividades. Isto é, o seu potencial. O que tem de melhor naquela cidade? Dizem que a cidade do Rio de Janeiro, o potencial dela é o turismo, por ser uma cidade bonita, né, bela, ter bastante praia, lugares maravilhosos. E aí, cada um tem o seu potencial econômico. Também apresentam problemas, né? Problemas, a gente sabe que no Brasil essa palavrinha é uma palavrinha-chave. Então, também tem problemas, né? Apresentam problemas ambientais, que a gente vê muito por aí, que variam conforme suas características naturais, tá? Como relevo, clima, proximidade dos oceanos, a conservação dos oceanos, hein? Nesse capítulo vamos estudar outros aspectos importantes da cidade brasileira. O crescimento acelerado, cresce muito rápido, todo mundo quer morar no Rio de Janeiro, que acha que é muito legal, acha que aqui tem dinheiro, aí vem todo mundo pra cá, fica todo mundo morando, vindo e não tem mais espaço, e aí vai morando um em cima do outro, e a cidade fica totalmente desestruturada, né? Então, nesse capítulo vamos estudar outros aspectos importantes, né, da cidade brasileira, o crescimento acelerado, que predominou em muitas das cidades no século passado, mas que ainda acontece hoje, né? A gente vê aí a desorganização, como as casas são construídas, como lugares são invadidos, e muitas das vezes os nossos governantes não entram, né, para fazer nada. Poderia organizar antes de haver essas invasões e etc. Como você já conhece, a gente já falou aqui. Mas ainda acontece nesse século, porém com a intensidade em geral bem menor, porque hoje as cidades já estão mais estruturadas, né? Mas que acontece ainda muito isso, esse crescimento desacelerado, a gente vê por aí, né? Observe as imagens de satélite a seguir, elas mostram a cidade de Manaus, como ela era, em Amazonas, em 2 datas distintas. Depois você vai responder a questão ali, que vai ser da página de número 3, ok? Então o que a gente vai fazer? Olhar essas 2 imagens aí, você vai olhar no seu livro. Elas são de datas diferentes, mas a gente já vê que há uma movimentação, uma diferente da outra, justamente por causa dessa data. Então você vai observar o que tem de diferente, o que aconteceu, o que uma está mostrando, o que uma foto está mostrando, o que a outra está mostrando. E aí você vai responder, tá? Você vai responder aqui a página de número 3, que é letra A, B, C, D e E, tá? Depois a gente vai botar a correção. Virando a página aqui, número 4, a gente vai falar, sobre as expansões e conexões entre as cidades. Como isso também é importante, né? Como isso foi acontecendo e como isso é importante ter essa conexão, né, entre as cidades. Até porque uma coisa forte que tem uma pode beneficiar a outra e vice-versa, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, A expansão das áreas urbanas, conforme você observou, no exemplo da cidade de Manaus, é uma tendência que atinge vários países, não é só no Brasil, né? Países de terceiro mundo, isso acontece com mais frequência, tá? Do que países de primeiro mundo, que na maioria das suas cidades, elas são planejadas, e até depois, quando há um crescimento, há um planejamento muito mais consistente do que acontece em países de terceiro mundo, tá? Como o Brasil. Não apenas o Brasil, na verdade, trata-se de um processo que aconteceu primeiramente em países europeus, tá? Isso aí lá no início, e
das Américas do Norte, tá? Da América do Norte com os Estados Unidos, devido ao processo de industrialização. É aquele negócio que a gente fala: se o país é bom, todo mundo quer ir para lá. Se o país tem coisas boas para oferecer, todo mundo quer ir. Então, principalmente nesse momento ali de que tudo começou a ser industrializado, os Estados Unidos sofriam muito, a Europa, né, porque todo mundo queria estar próximo das fábricas, da melhoria, né, que eles diziam que as fábricas traziam melhoria. Então houve esse crescimento aí, né, e aí essa expansão das cidades. As indústrias modernas que produzem aço, carro, aparelhos eletrônicos, liquidificador, televisão, por exemplo, e outros mercados só chegaram aqui no Brasil lá no século XX, né? Então, assim, é mais recente do que o que aconteceu na Europa. Mas a gente tem o exemplo de lá, podia fazer melhor aqui, né? Já que aconteceu lá, a gente melhora aqui. Como aconteceu mais ou menos na pandemia, lembra? A gente viu o que aconteceu na China, podíamos ter tomado medidas, né? Para que o impacto fosse menor, mas a gente esperou chegar aqui para resolver mais ou menos essa transição. E aí você viu que teve muitos mortos, infelizmente, ainda tem gente morrendo. Então, a gente podia usar como exemplo, mas acabou não usando e enfrentando a pandemia como se a gente já soubesse lidar com ela, e aí por isso a gente teve muitas vítimas fatais, né? Então vamos lá. Em outras mercadorias só chegaram aqui no século XX, em especial a partir da década de 1920 e 30. Foram eles que impulsionaram o crescimento das cidades brasileiras, tá? Então, que impulsionou o crescimento da cidade foi justamente a chegada dessas mercadorias, dessas indústrias aqui, né? Foram elas que impulsionaram o crescimento, entretanto, do mesmo modo que a urbanização e a difusão das indústrias pelo território nacional não se deu de maneira igual em toda parte, né? Claro, né? Cada lugar vai ter uma característica. E aí, a gente vai ver aqui, ó, observa o gráfico a seguir, você vai observar o gráfico, ó, e como foi, né, essa taxa de urbanização. Brasil, aí ele separou aqui, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, ok? Você vai observar. Baseando na observação desse mapa, você vai responder aqui, ó, a questão de número 1, tá? Da página 4, a questão B também, número 2, e aí você vai observar e responder aí, tá? Tudo, a maioria aqui, não é tudo não, a maioria da número 2 é pessoal, então observa aí e você vai responder, porque ó, a gente até botou aqui, ó, no livro vem escrito pessoal, para você desenvolver uma ideia sobre aquilo que a gente conversou aqui, bem rápido, tá bom? Então a gente vai botar depois a correção, essa parte pessoal aqui, você vai desenvolver aí, e aí depois a gente faz toda a correção com você, ok? Então essa é a nossa aula de geografia de hoje, ó. Um grande beijo para você e até a próxima.